Antes que o primeiro raio de luz atravessasse o vazio e antes que o tempo começasse a contar seus próprios passos, o universo já conhecia a presença daquele que seria chamado o Defensor dos Céus. Em meio à eternidade silenciosa, quando o mal ainda não havia ousado se manifestar, existia ordem, música e glória, uma harmonia celestial perfeita. Mas quando o orgulho nasceu no coração de um querubim, quando a soberba tentou ocupar o trono que pertence somente ao Altíssimo, foi Miguel quem se levantou, proclamando as palavras que ecoaram pelo abismo e selaram o destino do inimigo. Quem é como Deus? O nome Miguel vem do hebraico Micael e sua tradução literal, quem é como Deus? É mais do que uma frase. É uma espada, é um grito de fidelidade eterna, um lembrete gravado na eternidade de que nenhuma criatura, por mais esplendorosa que seja, pode se comparar ao Criador. É a declaração que encerra o orgulho e restaura a ordem. Quando o trono foi ameaçado e os coros dos anjos hesitaram, Miguel se ergueu em meio ao firmamento e, com o fogo da justiça, cortou o silêncio com a voz da lealdade. Desde então, seu nome tornou-se símbolo de autoridade, pureza e obediência perfeita à vontade divina. Ele é o guerreiro da luz, o príncipe das milícias celestes, o defensor do trono eterno. A Bíblia apresenta Miguel não como um anjo comum, mas como um príncipe entre os anjos, um comandante de hostes invisíveis. No livro de Daniel, sua figura surge em meio a visões de conflito, impérios e batalhas espirituais que moldam o destino das nações. Daniel, o profeta cativo na Babilônia, havia jejuado e orado por semanas, buscando entendimento sobre o futuro de seu povo. Então, uma presença luminosa apareceu diante dele. Um ser de aparência indescritível, com olhos como tochas e voz como o som de uma multidão. Esse mensageiro revelou que havia sido retardado por forças espirituais malignas, mas que fora libertado pela intervenção de Miguel, um dos primeiros príncipes. Esse trecho das Escrituras revela uma dimensão que escapa aos nossos sentidos. O mundo é palco de uma guerra invisível, onde anjos e potestades lutam por aquilo que os olhos humanos jamais poderiam compreender plenamente. Enquanto o profeta via os impérios caírem e os povos serem dominados, Miguel se erguia como defensor. A profecia de Daniel 12:1 o chama de o grande príncipe que protege o teu povo, aquele que se levantará num tempo de grande angústia, quando a terra experimentar tribulações sem precedentes. É nesse momento de trevas que Miguel se manifesta como farol de justiça, não apenas como guerreiro, mas como símbolo da fidelidade de Deus em meio ao caos. E mesmo que o mundo se desfaça, sua missão é clara: guardar os nomes inscritos no livro da vida, assegurar que nenhuma alma fiel seja esquecida na confusão da história. Essa figura imponente ressurge séculos depois no livro do Apocalipse. João, exilado na ilha de Patmos, contempla uma visão arrebatadora. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. O que se desenrola ali não é apenas um relato simbólico, mas a representação de um princípio eterno. E batalha entre Miguel e o dragão é o confronto entre o amor e o orgulho, entre a fidelidade e a rebelião. Quando o dragão, identificado como Satanás, tenta usurpar o trono de Deus, é Miguel quem o enfrenta. A espada flamejante que ele empunha não é feita de metal ou fogo terreno, mas de autoridade divina. É a manifestação do poder do amor que derrota o ódio, do bem que vence o mal. No clímax dessa batalha cósmica, o dragão é expulso. Ele cai sobre a terra, trazendo consigo 1/3 das estrelas, os anjos que o seguiram na rebelião, e o céu ressoa em júbilo. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
A vitória de Miguel não é apenas uma vitória militar, é uma revelação espiritual. É o testemunho de que o amor divino é mais forte do que qualquer força contrária. E cada vez que uma alma humana escolhe o bem, resiste à tentação e proclama a fé, essa mesma batalha se repete, não no firmamento, mas dentro do coração. Contudo, há outro episódio que revela a profundidade do caráter desse arcanjo, a misteriosa disputa pelo corpo de Moisés. O pequeno versículo de Judas 1:9 fala de um confronto entre Miguel e o diabo. Moisés havia morrido em um local desconhecido, sepultado pelo próprio Deus. O inimigo, o acusador, tentou reivindicar seu corpo, talvez para transformá-lo em símbolo de idolatria ou corrupção. Mas Miguel interveio, e o que chama a atenção não é a força de sua resposta, mas a humildade dela. Ele não se arroga a autoridade própria, não amaldiçoa, não discute, apenas declara: "O Senhor te repreenda". Essa frase simples revela o coração de quem serve. Miguel, mesmo sendo comandante dos exércitos celestiais, submete-se inteiramente à vontade de Deus. Ele luta, mas jamais fora da obediência. A verdadeira autoridade nasce da submissão, e essa é uma das lições mais profundas de toda a Escritura. Ao longo dos séculos, a presença de São Miguel transcendeu as páginas da Bíblia e se manifestou na história humana. No século V, nas montanhas da Itália, um pastor procurava um touro desaparecido quando o encontrou dentro de uma caverna. Ao tentar feri-lo com uma flecha, o projétil misteriosamente retornou e o atingiu. O povo, assustado, recorreu ao bispo local. Após dias de oração e jejum, o bispo teve uma visão. O próprio São Miguel apareceu e declarou que aquela caverna era sagrada, escolhida por ele como lugar de adoração e proteção. Assim nasceu o Santuário do Monte Gargano, um dos locais mais antigos de devoção ao arcanjo. Desde então, o monte tornou-se símbolo de refúgio e de luta espiritual. Peregrinos de toda a Europa caminhavam até lá para pedir libertação, cura e força contra as tentações. A caverna simboliza o interior da alma, o espaço escuro que precisa ser iluminado pela presença de Deus. Aquele que desce ao seu interior e busca purificação, encontra em Miguel, o guardião da entrada, o guerreiro que protege o caminho para a luz. Anos mais tarde, durante uma peste devastadora em Roma, o Papa Gregório Magno conduziu uma procissão penitencial pelas ruas da cidade, clamando pelo fim da tragédia. Quando o cortejo passou pelo antigo mausoléu do imperador Adriano, o Papa levantou os olhos e viu sobre o edifício a figura de um anjo empunhando uma espada. Poucos instantes depois, o anjo guardou a lâmina no coldre. Para o povo, foi o sinal de que a peste havia chegado ao fim. E assim, o monumento foi rebatizado como Castel Sant'Angelo, o Castelo do Santo Anjo. Desde então, uma estátua de São Miguel coroando o topo do edifício lembra o mundo de que toda dor humana é temporária diante da misericórdia divina. A espada guardada simboliza o fim da ira e o início da paz, a mesma paz que vem após a vitória espiritual de quem resiste à escuridão. Mas talvez a devoção mais marcante a São Miguel tenha florescido no coração de outro santo, São Francisco de Assis. No ano de 1224, sentindo um chamado profundo, Francisco retirou-se para o Monte Alverne, dedicando 40 dias de jejum e oração em honra a São Miguel Arcanjo. Esse período ficou conhecido como a Quaresma de São Miguel, um tempo de purificação, penitência e combate espiritual. Desde então, os fiéis do mundo inteiro seguem essa prática, iniciando em 15 de agosto, na solenidade da Assunção de Maria, e concluindo em 29 de setembro, festa dos Santos Arcanjos. A Quaresma de São Miguel não é apenas um costume antigo, é um exercício vivo de fé. É o momento em que os fiéis se recolhem, oram, jejuam e buscam libertação interior. O jejum
Não é uma privação vazia, mas um gesto de disciplina, um sacrifício que purifica a alma e fortalece o espírito. A oração é a espada que corta as amarras do medo e da dúvida. A penitência é o escudo que nos protege da soberba e nos ensina a humildade. Em tempos de caos e distração, essa devoção se torna ainda mais urgente. Um lembrete de que a maior batalha acontece dentro de nós. Muitos acreditam que durante esses 40 dias, São Miguel caminha ao lado de cada fiel que busca a conversão verdadeira. É o tempo em que o céu se inclina sobre a terra e os anjos se aproximam dos homens. Em cada oração rezada com fé, em cada lágrima de arrependimento sincero, há movimento espiritual. É como se o eco daquela antiga pergunta, quem é como Deus, fosse novamente pronunciado, desta vez no coração de cada crente. A presença de São Miguel também é lembrada em momentos de perigo e provação. Durante guerras, epidemias e tempestades, seu nome foi invocado por reis, soldados e famílias simples. Ele é o patrono das Forças Armadas, dos policiais e de todos que arriscam suas vidas pela justiça. Não porque seja símbolo de violência, mas porque representa a coragem que nasce do amor, a força que protege, não a que destrói. Muitos relatos ao longo da história atribuem milagres à sua intercessão. Curas físicas, livramentos e visões que renovaram a fé de comunidades inteiras. Mas talvez o maior milagre de São Miguel não esteja nas manifestações visíveis, e sim na transformação silenciosa daqueles que o invocam. Quando uma alma escolhe o perdão em vez da vingança, quando uma pessoa vence o orgulho e dobra os joelhos diante de Deus, quando um coração endurecido se abre à graça, Miguel está presente. Ele é o mensageiro da força interior que vence o mal mais perigoso, aquele que habita dentro de nós. A oração composta pelo Papa Leão XIII é uma das mais poderosas expressões dessa devoção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Essas palavras ecoam como uma convocação celestial. Ao pronunciá-las, cada fiel se torna soldado na guerra espiritual, e cada oração é um golpe de luz que afasta as trevas. Hoje, quando o mundo parece perder o sentido do sagrado e a fé é tratada como relíquia, São Miguel continua se levantando. Ele está presente nos hospitais, onde vidas lutam pela sobrevivência, nas ruas onde a injustiça grita, nas famílias que resistem unidas pela oração. Ele permanece vigilante, guardando os que ainda acreditam, inspirando coragem aos que quase desistiram e reacendendo a esperança nos que caminham pela sombra. O símbolo da espada que ele empunha não é apenas instrumento de guerra, mas espelho de consciência. Ela corta, mas também reflete. Mostra ao homem o inimigo exterior e o interior. E quando o fiel encara o próprio reflexo e reconhece suas falhas, ali começa a verdadeira vitória. Miguel não nos chama para o medo, mas para a fé, não para o orgulho da vitória, mas para a humildade do serviço. Ao final de tudo, a Quaresma de São Miguel é mais do que um período litúrgico. É um chamado à conversão constante. É a lembrança de que cada dia é uma oportunidade de escolher o lado certo da batalha. Que cada gesto de bondade, cada oração silenciosa, cada ato de perdão é uma centelha de luz que contribui para a vitória final. E quando o último combate terminar, quando o tempo se dobrar diante da eternidade, veremos Miguel novamente, não com a espada erguida para lutar, mas para selar a paz definitiva entre o céu e a criação. Até lá, seguimos lutando. E quando o peso da vida parecer insuportável, lembre-se das palavras que ressoaram quando o mal se levantou pela primeira vez.
Quem é como Deus? Nenhum poder terreno, nenhuma força das trevas, nenhum desespero é maior do que o amor do Criador. Essa é a verdade que sustenta o universo. Se este vídeo tocou seu coração, deixe nos comentários. São Miguel, defendei-nos no combate. Compartilhe esta mensagem e leve adiante o fogo da fé. Que o arcanjo do Altíssimo caminhe ao seu lado, fortalecendo sua alma, protegendo sua casa e lembrando-lhe a cada amanhecer que a luz sempre vence. E quando as trombetas soarem novamente e o céu se abrir em glória, haverá silêncio e reverência, pois todos saberão que a pergunta ecoou pela eternidade e só há uma resposta possível: ninguém é como Deus.